Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Hoje a gente vai fundo na história de uma figura, assim, bem conhecida, né? Paul Allen. Muita gente lembra dele como cofundador da Microsoft, claro. Sim, mas ele foi muito mais que isso, né? Exatamente. Um cara com ideias que, não só ajudaram a começar a revolução dos computadores pessoais, mas que depois foram para neurociência, exploração espacial, um monte de coisa. É isso aí. Nossa conversa hoje vai tentar entender essa trajetória completa do Paul Gardner Allen. Ele nasceu em Seattle, Washington, né? Em 21 de janeiro de 1953. Isso. A gente vai olhar as fontes para ir além da Microsoft, sabe? Entender as origens, o que ele conquistou, os perrengues também e o legado que ele deixou, que é bem diverso. A ideia é traçar um perfil mais completo desse cara. Legal. E o começo de tudo, como foi a infância, a juventude dele? Isso já dava pistas do que ele viria a ser? Ah, com certeza. Ele cresceu num ambiente que, valorizava muito o estudo. O pai era bibliotecário na universidade, a mãe era professora. Então, desde pequeno, ele estava ali, cercado por livros, por ciência. Facilitou, né? Muito. Ele vivia na biblioteca do pai, lia muita ficção científica, e um momento que parece ter marcado foi a Feira Mundial de Seattle, em 1962. Ele tinha uns 9 anos só. Aquilo parece que acendeu uma chama, sabe? Entendi. E ele já se destacava, assim, desde cedo. Era um jovem prodígio. Olha, sim. Na Lakeside School, que era uma escola particular de elite lá em Seattle, ele conheceu o Bill Gates em 1968. O Allen era quase 3 anos mais velho. Ah, ele era mais velho que o Gates. Sim, e já tinha uma certa experiência com computadores. Acabou virando meio que um mentor informal pro Gates ali, nos primeiros contatos com a máquina de teletipo da escola, que era conectada a um computador maior. Que doido. Tem um detalhe impressionante, ele tirou a nota máxima no SAT. A prova, tipo o Enem dele, sabe? Fez 1.600 pontos. Perfeito. Caramba, nota máxima no SAT e já dando umas dicas pro Gates de computação. Antes da faculdade. Que dupla! E como foi a virada para a carreira profissional na tecnologia mesmo? Então, ele chegou aí para Washington State University, mas largou depois de uns 2 anos. Aí, em 74, ele foi para Boston trabalhar como programador numa empresa chamada Honeywell. Ah, e Boston era onde Gates estava, em Harvard. Exato. Isso reaproximou os dois. Mas o momento decisivo mesmo, o clique, foi em dezembro de 74. O Allen viu a capa de uma revista, a Popular Electronics. Sim, o que tinha lá? Tinha um microcomputador Altair 80800. E ali ele teve a visão. O momento eureka. Ele sacou na hora o potencial naquilo e foi correndo mostrar para o Gates. A ideia era, esses computadores novos precisam de software para servir para alguma coisa. Claro, faz todo sentido. E a ideia específica era criar uma versão da linguagem BASIC para o Altair. Foi esse pontapé inicial para fundar a Microsoft, que no começo era Microsoft, com um hífen, lá em 1975, em Albuquerque, no Novo México. O Allen era o cara da tecnologia, das ideias. Legal demais. E quais foram os primeiros grandes acertos deles? O que já mostrava essa genialidade na prática? Bom, o Microsoft Basic foi o primeiro sucesso comercial. Mas a grande jogada, o que realmente mudou o jogo, foi o contrato com a IBM em 1980. Para fazer o sistema operacional do PC da IBM, né? Isso, e o Allen foi fundamental ali. Ele que liderou a compra super rápida de um sistema chamado Key-DOS por só $50 mil. Esse Key-DOS virou o MS-DOS. $50 mil. Que pechincha, olhando hoje em dia. Nem fala. Mas a sacada mais genial ainda, que muitos atribuem ao Allen, foi não vender o MS-DOS com exclusividade para a IBM. Ah, essa foi a virada de chave, então. Negociar para poder licenciar para outros fabricantes também. Exatamente. Ele teve a visão de que o futuro era o software rodar em várias máquinas diferentes, não só na da IBM. Essa estratégia de licenciamento amplo foi o que garantiu o domínio da Microsoft por décadas, né? Ele antecipou que o hardware precisava de software útil e que a escala viria com a distribuição em massa. Genial. Mas nem tudo foi
tranquilo na Microsoft para ele, certo? Teve uns problemas ali, e depois que ele saiu... Teve um momento bem difícil em 1982. Ele foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer. Nossa! E durante o tratamento, parece que ele ouviu uma conversa do Gates com o Steve Ballmer, sabe? Onde eles discutiam como diluir a participação acionária dele na empresa. Pô, que situação! Imagino como ele deve ter sentido. Pois é. Isso abalou totalmente a confiança, né, e levou ele a deixar as funções executivas na Microsoft em 1983. Ele ficou no conselho até 2000, mas saiu da operação diária. Entendo. A confiança é a base de qualquer parceria, né? E fora da Microsoft, ele continua tendo sucesso? Ou teve uns tropeços também? Teve os dois, com certeza. Como investidor, ele cometeu uns erros que ficaram famosos. Tipo, vender as ações dele da AOL muito cedo. Perdeu a chance de ganhar bilhões ali. Sério? Que azar. E também teve um investimento pesado no setor de TV a cabo que deu muito errado. Perdeu uns 8 bilhões de dólares, parece. Mostra que mesmo quem tem visão para umas coisas pode errar feio em outras, né? 8 bilhões. É muito dinheiro. Mostra que ninguém acerta sempre, né? Mas e os acertos depois da Microsoft? Porque ele fez muita coisa, né? Ah, sim. E em áreas muito diferentes. Ele criou a Vulcan Inc. em 1986, que era a empresa para cuidar de todos esses investimentos. Ele entrou em tecnologia, claro, mas também em imóveis, comprou times de esporte, o Seattle Seahawks da NFL, o Portland Trail Blazers da NBA. E dono de time da NFL e da NBA, que legal! E investiu pesado em exploração espacial. A Strata Launch Systems com aquele avião gigante e financiou a Spaceship One, a primeira nave espacial privada tripulada a ir para o espaço. Uau! Ele era mesmo um visionário em várias frentes. Totalmente. E tem toda a parte da filantropia científica que é enorme. O Allen Institute for Brain Science, para estudar o cérebro, o AI2, para inteligência artificial, o Allen Institute for Cell Science. Ele investiu muito em pesquisa de ponta. Que impressionante essa variedade de interesses. Que lições a gente pode tirar dessa vida tão intensa? E tem alguma curiosidade sobre ele, algo mais pessoal? Olha, de lições, acho que a capacidade de olhar para o futuro, de antecipar tendências, né? A resiliência também, ele venceu o câncer 2 vezes, voltou. A importância da confiança nas parcerias e o que acontece quando ela se quebra. E, claro, diversificar, não só dinheiro, mas interesses. E usar a grana para gerar impacto, né? Especialmente na ciência. Boas lições. E as curiosidades? Ah, tem várias. Ele era super fã de música, tocava guitarra, muito fã do Jimi Hendrix. Tanto que ele fundou o Museum of Pop Culture, o MoPop, lá em Seattle. Ah, eu já ouvi falar desse museu. É muito legal. E ele tinha uns iates gigantescos, tipo o Octopus, que tinha até estúdio de gravação e submarinos. E usava esses iates para pesquisa científica também, expedições marinhas. Que demais! Um iate com submarino? Pois é. Dizem que ele era uma pessoa mais reservada, não gostava de confronto, nunca casou nem teve filhos. E outra paixão dele era aviação histórica. Tinha uma coleção incrível de aviões de guerra antigos num museu próprio, o Flying Heritage and Combat Armor Museum. Puxa, quanta coisa! E sobre o Brasil, ele chegou a vir para cá? Tem algum registro? Olha, nas fontes que a gente consultou, não encontramos nenhuma menção específica a visitas dele ao Brasil. Pode ter acontecido, mas não achamos registro. Entendi. O legado do Paul Allen, que faleceu em 2018, né, com 65 anos, é um legado que vai muito, muito além da Microsoft. Ele realmente pegou a fortuna e a mente curiosa dele e aplicou em ciência de ponta, na exploração espacial, na conservação do meio ambiente, nas artes. Um verdadeiro polímata dos tempos modernos. Com certeza. E fica uma reflexão interessante, né? Ele via problemas complexos como o funcionamento do cérebro com essa cabeça de engenheiro de software, como se fosse algo para debugar, para encontrar e corrigir os erros. É uma ótima analogia. Se a gente aplicasse essa mesma mentalidade hoje, que outros grandes desafios globais, será mudanças climáticas, pandemias, desigualdade, a gente poderia começar a debugar com um olhar diferente. Fica aí a provocação.